E aí galera, Derival Leão chegando com mais um vídeo, né? Hoje quero estar falando para vocês aqui, galera, um pouquinho sobre o bico injetor que eu troquei ontem, né? O 45 grau 2 para um de 40 grau 7, tá? E também falar um pouco, galera, sobre bobina de ignição, tá? Os acontecimentos, né, que passamos nessa semana, não necessariamente foi nesse carro, né? Mas foi de um Saveiro CHT de um colega aqui da minha cidade. Ele conversando comigo e tal, ele falou que sabia, né, do canal que eu tinha, e ele falou que o carro dele deu enfraquecido e tal, então eu ajudei ele a solucionar o problema, resolvendo aí a troca da bobina. Ele me falou o que estava acontecendo e aí foi respectivamente solucionado, né, o problema dele, né, onde ele subiu, tentou subir com a saveirinha quadrada CHT numa subida e infelizmente o carro de repente enfraqueceu, ele não conseguiu subir. E ele me falando aí, quando foi, ele fez a troca da bobina e aí resolveu 100%, né, o problema, né? Então, galera, o que a bobina causa, né, é espantoso. E às vezes muitas pessoas sofrendo aí com um carro muito fraco, o carro sem aceleração, o carro eh, sem estabilidade, em marcha lenta. Tudo isso, galera, às vezes é causado pela bobina, tá? Infelizmente, a bobina, ela deixa sempre, muitas pessoas deixam passar sempre despercebido, né? A bobina, e aí fica sofrendo nas estradas, né? Porque ela é a responsável, né, por fazer todo o sistema de ignição, de distribuição ali de mandar faísca e de acordo com o que tem que ser a centelha para que o rotor distribua entre as velas, tá? E vocês vão acompanhando esse vídeo, tá? Se inscreva e ative o sino da notificação. E muito obrigado a todos que nos acompanham de todo o Brasil. Assista o vídeo, espero ajudar vocês de alguma forma. Olá rapaziada, Derivaldo Leão. Começando, galera, mais um vídeo hoje no canal Auto Velozes. Hoje eu quero falar para vocês aí sobre a troca, né, do bico injetor, galera. Que coisa fantástica, né? Você vê que a gente ontem, né, tava com um bico injetor maior. Hoje eu tô com o celular aqui, galera. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui novamente, tá? Olha, 45, né? Um grau 2, né? Então, galera, ele tava, o bico dele é maior. Tá vendo o furo? Ó, esse espirro aqui, ó, nessa ponta era maior dentro do carburador, tá? Então nesse vídeo eu vou falar sobre a experiência que eu já tive aqui com a troca, né, do bico injetor durante esse dia de hoje que eu trabalhei com o carro, né, e também sobre a bobina de ignição. Vou falar alguns assuntos aí importantes sobre ela e vocês vão poder acompanhar. Galera, já se inscreva, tá? Ativa o sino da notificação. Quero agradecer a todos que me acompanham de todo o Brasil. Meu muito obrigado a você que se inscreveu, tá? Se você não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, tem alguma dúvida aí sobre o bico injetor e também a bobina de ignição, acompanhe esse vídeo que vocês vão entender um pouco, né, do que aconteceu, né, e possa ser que futuramente cause aí algum problema no seu carro. Você já vai ficar ciente, né, do acontecimento. Bacana? Então vamos aí. Então, galera, como eu tinha falado ontem, né, vocês acompanharam no vídeo que eu soltei ontem ao meio-dia, eu suspeitava que este carburador da Weber 460 2123, ele tinha vindo, galera, com o bico injetor maior, né, e a suspeita foi correta. Porque quando eu tirava a tampa aqui de cima do carburador, eu suspeitei que o espirro, né, de combustível, quando a gente acelera, o carro tá ligado, estava caindo muito grosso, né? E eu falei, esse bico tá maior, porque existe, né, vários bicos injetores, que tem o 35, o 40, 45, 50, 55 e vai até o 70, tá? Então eu suspeitava que esse seria o que? De 40 acima, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse com 35, permaneceria o 35. Se fosse de 40, permaneceria o de 40 aí, porque eu já tinha um de 40, né? Então não precisava, o mesmo que eu colocar, então não servia, né? Tipo assim, 40, 40, com o que eu tinha não compensava, deixava o mesmo de 40. Então, barulhou tudo aí, né? Deixa eu explicar novamente. Então, por exemplo, aqui se fosse um de 40, né, que tivesse instalado e eu tivesse um de 40, então não serviria trocar. Eu tinha que comprar um menor, por exemplo, de 35, né? Eu ainda vou comprar, galera, o de 35. Então eu ainda vou trocar ele por um menor de 35, que esses ainda são maiores ainda, tá? Então o que que acontece? Eu abri a tampa e quando eu acelerava o carro, o espirro era maior, por conta do furo, né? Vocês olhariam um furo maior. E esse é 45 grau 2, né? Olha, 45 de grau 2. Então eu coloquei um de 40 grau 7. Então, galera, eu já hoje, né, eu já trabalhei com o carro, já fiz várias viagens com o carro.
E praticamente, galera, só tem o que? Só tinha 3 litros de combustível no carro, tá? Isso eu faço isso porque para às vezes eu fazer teste, né? Nem que acabe, né? Eu mando alguém pegar para mim novamente lá no posto, mas a gente tem que ter assim uma trajetória, entendeu? Então o que que aconteceu? Eu já peguei o carro hoje foi um carro esforçado, né? Tipo assim, pegando viagens de areia com o Gol, né? No reboque, lá na parte do fundo, né? Do carro, no reboque. E aí a gente fez 2 viagens, né? É um pouquinho distante da minha casa aqui. E eu vim, né, fiz 2 viagens, né, faz a manobra e tudo isso, o combustível vai caindo, né? Vai queimando. E aí vim aqui em casa, né? Voltei na cidade e ainda tem, galera, combustível ainda, né? Porque praticamente R$ 25, né? Só daria o quê? Uns 3 litros e pouco, né? Porque a gasolina aqui tá 6,73, tá muito cara, gente. Muito cara a gasolina aqui na minha cidade. 6,73 o litro, tá? Tá muito cara essa gasolina daqui da minha região, então a gente tem que ir o máximo, né, buscar economia. Então, pelo resultado, galera, já viu que ficou ainda mais econômico ainda, né? Porque, tipo assim, na cidade a gente vai primeira, segunda, terceira marcha, não pode estar acelerando e tal. Então, a velocidade bem controlada, né? Isso consome muito combustível. Então, esse bico injetor, galera, eu já senti, né, a diferença. E esse aqui de 45 estava com espirro maior e a economia já estava econômica, né, usando isso. Imagina agora com o menor. Eu ainda vou derrubar ele para um 35, tá? É porque na ponta aqui o espirro aqui do combustível era muito grande, ó. Olha o tamanho desse furo, ó. E o outro, galera, que eu coloquei bem menor, tá? Esse aqui é o anelzinho de vedação para não vazar combustível fora, né? Então ele aqui veda. Todos os bicos injetores tem que ter, galera, o anel de vedação, que é essa borrachinha no meio aqui, tá? Não pode estar desgastado, enfim. Tem que estar certinho para não causar vazamentos, né? Ou ter o mesmo gotejamento escorrer sempre para dentro da câmara, né? Do corpo de borboleta, isso. Então tem que ter esse cuidado aí. E outro ponto, galera, sobre a economia ficou bacana, né? Pelo jeito, eu ainda vou fazer o teste na estrada. É porque eu tô sem a câmera para filmar e como o celular é grande, o celular vai assim, ó. Aí fica a imagem muito ruim, não pega o painel do carro, então por isso que eu parei. Eu não tô gravando o carro logo esse dia, mas a câmera tá chegando aí, tá vindo de Porto Seguro aqui na Bahia. Assim que receber, eu já vou fazer os carro vlog aí para vocês, os testes, tudo novamente. Detalhe importante aqui, galera, que eu tava falando é a bobina, tá? Muitas das vezes, né, o carro tá de boa ali, você vê que o carro deu aquela enfraquecida instantânea. Você sentiu que o carro, você vai subir uma subida, o carro começou a ir, depois ele deu aquela desacelerada assim, ou seja, você está numa rotação alta, você vê que o carro deu aquela, ou fazer uma ultrapassagem, você apertou, você sentiu que o carro desceu um pouco, galera, bobina, tá? Eu estava vivendo essa experiência, né, e um carro, eu não, aliás, um colega, né, parece que foi antes de ontem, não sei, foi na semana que passou agora. Ele me disse que estava subindo, né, uma subida, e aí o carro, de repente, o carro enfraqueceu. Ele me falando, eu falei, cara, isso aí vai ser a bobina. Ele disse, será, moço? Será que é a bobina que causa isso? Eu falei, é a bobina. Aí ele foi, comprou uma bobina, galera, e de repente, né, o carro melhorou 100%, né, e ontem eu tinha visto ele, né, ele falou que tinha trocado a bobina. Ele disse, subiu a ladeira lá, novamente, ele disse que o carro foi de primeira, cara, não deu problema nenhum. Aí ele tem um motor CHT também, uma saveirinha CHT, e simplesmente, né, o carro dele, né, subiu carregado tranquilo, né? Não, ele disse que foi a bobina mesmo. Então, galera, cuidado nesses motores CHT, né, com a bobina ruim, né? Porque, galera, ela é responsável por mandar faísca, né, para a tampa do distribuidor. O distribuidor, consequentemente, distribui entre as velas, né? E aí a queima acontece, né, instantâneo, né, cada um trabalhando em forma regular, né. Se tiver uma desregulada, né, ou seja, um cabo desse estiver ruim, ou seja, a faísca, né, você vai ver que o pistão, né, o cilindro vai ficar trabalhando com fraqueza. Isso gera uma queda no motor CHT. Então você vai perder a pressão, você vai perder o desenvolvimento do carro, a estabilidade. Então a bobina é um ponto muito relevante no sistema de ignição. É ela que, praticamente de todo o sistema, ela é um ponto mais que precisa de atenção também, tá?
E consequentemente vem os demais, né, que seria aí os cabos de vela, as velas, tampa, rotor, tá? E muitas das vezes a pessoa me pergunta: ah, eu regulei o carburador, mas o carro tá fraco. Cara, você já tocou a bobina? Já verificou, né? Porque assim, a recomendação é o quê? Né? Toda vez que você tem uma bobina, já tem muitos anos de uso, é recomendável você trocar ela porque alguma coisa, né, alguma centelha não está sendo distribuída de acordo com o padrão, né, correto, né? Ou seja, a faísca, às vezes manda uma faísca que é chamada faísca falsa, tá? Dá a impressão que você tira o cabo, faz o teste e está saindo faísca, mas às vezes não é aquela faísca real, né, de bobina, né? Então, é aconselhável você fazer a troca e substituição da mesma, tá? Então, galera, para o vídeo não ficar tão grande, não ficar muito enjoativo, essas dicas que eu deixo para vocês aí, tá? Tá com o carro enfraquecendo, o carro já fez aí várias regulagens no carburador e achando que é carburador e permanece a mesma coisa, tá? Faça um teste com a bobina, pegue emprestado de alguém, sei lá, ou compre uma nova, né? Já instale, ela não é tão cara, né? E você já resolve todo o seu problema, né, com apenas uma troca da bobina. Bacana? Então, eu deixo essa explicação de hoje neste vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né? E aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.